tem o mesmo comportamento de um narcisista. E aí depois eu vou explicar para vocês por que eu falei sobre Deus narcisista. Que aí a gente vai conseguir montar esse quebra-cabeça e vocês vão entender por que eu falo sobre o Deus narcisista. Fique em paz, respira fundo, isso mexe com as tuas crenças. Eu sei, mas eu preciso que você assista para que lá no final, quando a gente montar o quebra-cabeça, aí sim, você tira suas conclusões, pega o que serve, usa o que não serve, joga fora, reflita sobre isso e aprenda o que eu vou falar para vocês aqui agora. Vamos lá. 28 de agosto de 2023, 9h41 da manhã, e eu falei sobre Deus narcisista. Acompanha para vocês entenderem, tenha calma. Depois de um tempo estudando, eu fui entender que o Deus de algumas religiões que eu passei era um Deus totalmente narcisista. Olha pro narcisista, controlador, manipulador, te humilha, te culpa. Eu passava por tudo isso. Eu era manipulado quando diziam o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, o que podia e não podia. Eles controlavam a minha vida. Eles me humilhavam quando eu até tinha dinheiro, mas eu queria fazer outras coisas e eles, com o poder da manipulação, faziam com que eu tirasse o meu dinheiro para dar para eles. Logo, eu me sentia humilhado e culpado. Eu também me sentia se eu não fizesse, se eu não desse o meu dinheiro. O poder que o narcisista tem de manipulação é incrível. Aí eu fui entender que eu estava servindo um Deus narcisista. Então, pessoal, olha como é simples de entender. Eu era um narcisista, manipulador, controlador, humilhava, culpava as pessoas que eu namorava. Não assumia a responsabilidade. Vocês vão entender no decorrer desse vídeo, acompanha. Aí eu resolvi sair dessa vida, não queria mais isso, estava me fazendo mal. Fui para a igreja, para encontrar na igreja a mesma coisa que eu queria me livrar. Conexão. Eu era um narcisista, queria sair disso, que eu não aguentava mais humilhar as pessoas, maltratar, culpar as pessoas, responsabilizar elas e não assumir a minha responsabilidade. Eu quis sair dessa vida e fui para a igreja. Cheguei na igreja, me deparei com o mesmo comportamento. Queria ser livre, não ter mais esse tipo de comportamento. Eu me conecto com Deus, que essas pessoas pregavam, que fazia a mesma coisa comigo. Me controlava, me manipulava, mentia, culpava, humilhava. Eu falei, não está fazendo sentido. Aí eu fui buscar uma outra forma de ver Deus. Aí sim, as coisas começaram a fluir. Então é muito simples. Se você não entender por que você é um narcisista, uma narcisista, dependente emocional, seja lá o que for, você só vai ficar pulando nessas relações da mesma forma. Aí eu me deparo com um vídeo dessa mocinha. Parece ser bem novinha, tem seus 20 e poucos anos, falando sobre liderança tóxica. Prestem bastante atenção no que ela vai falar para vocês entenderem do que eu falei lá em agosto de 2023. Eu já venho falando sobre isso. Olha isso. Eu vou dar alguns exemplos do que é uma liderança tóxica, porque eu já passei por isso, então os exemplos vão ser de acordo com a minha experiência. E, gente, se eu soubesse disso na época, eu não teria passado por muitas coisas, eu não teria aceitado muitas coisas. Afetou totalmente o meu relacionamento com Deus, a minha percepção do que é uma igreja, enfim. Mas eu queria deixar bem claro que isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente que tenha líder e liderados, isso pode acontecer. Em qualquer lugar que tenha líder despreparado, isso pode acontecer, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja. Pode ser numa igreja evangélica, numa igreja católica ou qualquer outra religião, isso pode acontecer. Pois é, nessa fala dela eu trago a Bíblia para vocês entenderem. Meu povo perece por falta de conhecimento. O que aconteceu com ela? Ela pereceu por falta de conhecimento. Então ela foi manipulada, foi controlada por esse Deus que eles adoram. O líder dela nada mais era do que o Deus que eles adoram. Como eu já disse, tudo para vocês. Tem que ser tudo para ele, tem que ser tudo do jeito dele. Ele está no controle de tudo. Ela só foi um reflexo do próprio Deus que eles adoram. Que é sempre assim. Tudo por ele, tudo com ele, nada sem ele, tudo pelo nome dele. Ele está no controle de tudo. Você estava debaixo de uma liderança onde o Altíssimo, o maior, é assim que vocês adoram ele. Então não tinha nada de errado
com esse líder. O líder só se comportava como o pai ordenava. Então eu não quero aqui humilhar teu Deus, diminuir teu Deus, falar que o teu Deus está errado. Não, se você está bem com a tua religião, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem está pedindo a Deus para sair dessa confusão, que não está entendendo nada quem é Deus, está pedindo a Deus, Deus me mostra quem é você, está procurando respostas. Esse vídeo é para quem está procurando respostas sobre Deus. Se não é o teu caso, você está muito bem resolvido ou resolvida, por favor, ou você assiste ele todo para entender algo que você queira entender, ou não vem aqui criticar, porque eu não vou abaixar a minha cabecinha para vocês da igreja. Fechou? Então vamos lá. Para começar, o líder tóxico a gente não consegue identificar de cara. Esse líder é um líder que é simpático, sabe se relacionar bem, fala bem, ele sabe colocar bem as palavras, ele se relaciona bem com as pessoas, é uma pessoa que aparentemente ela é muito boa, ela é muito de Deus, uma pessoa que vai ganhando a nossa confiança até que algumas coisas... Alguma semelhança com o narcisista? Continua. Começam a acontecer. Ele se coloca num lugar de muita importância na vida das pessoas. Cara, olha que impressionante. Ouçam. Poder na vida das pessoas, de influência. Ele se coloca num lugar de pai. Ele se coloca num lugar de voz de Deus. Pra mim era horrível quando alguém falava assim, eu sou seu pai espiritual. Meu pai? Tipo assim, isso pra mim nunca desceu, porque, gente, eu tenho meu pai. Eu tenho meu pai natural e eu sei que Deus é meu pai. Então, quando essa pessoa tá querendo estar nesse lugar, porque quando ele se coloca no lugar de pai, aquele eu sou o seu cuidador, eu sou o seu protetor, eu quero o melhor pra você. E aí ele te manipula. Começa. Sabe o que é isso? Na igreja é o love bomb. Continua. Gente tóxica, líder tóxico, ele menospreza a dor do outro. Ele acha que não é nada demais, ele diminui a sua dor, ele não tá nem aí pra sua dor, ele acha que é besteira. Aí ele diz que, tipo assim, quando a pessoa tem trauma, quando a pessoa tem dores, é porque essa pessoa não tem Deus e precisa de libertação. Até porque o outro não é importante, ele é importante, né? Vocês já ouviram falar sobre narcisista e estão ouvindo o que essa menina tá falando? Esse é o Deus narcisista. Só que ela tá falando do líder dela, ela não tá falando de Deus. Mas o que eu trago para vocês é isso. O Deus que eles adoram funciona exatamente assim. Tem que ser tudo do jeito dele, tem que ser tudo para ele. É tudo em nome dele. Ele está no controle de tudo. Isso é a manipulação, isso é o controle, isso é a humilhação. Como eu falei lá no início do vídeo. Ouçam. Então acaba que ele não leva em consideração as coisas que o outro sente, porque aquilo que o outro sente não é importante pra ele. Só que assim, gente, o líder saudável, ele se importa com a dor do outro, independente de qual ela seja. Pode ser que pra mim algo seja bobo, mas pro outro não é, então ok, eu vou respeitar, eu vou dar atenção. É isso que o líder saudável faz, sabe? Aquilo que o outro sente não é importante pra ele. O Deus que eles adoram é exatamente assim. Se você tem que fazer tudo por ele, tudo é em nome dele, e ele está no controle de tudo, o que você sente não faz sentido nenhum. Porque você tem que fazer tudo por ele, você tem que fazer tudo pela igreja, você tem que fazer tudo em nome de Jesus. E o que você sente? E o que Deus deu para você, tá valendo de quê? Parece que não tá valendo de nada, que você tem que fazer tudo para Deus. Porra, o que ele te deu é para tu usar para ele. Por isso essa confusão, por isso essa problemática em saúde mental que a gente tem hoje, por causa dessa visão que foi dada pela igreja. Seja evangélicos, católicos, seja as religiões que impõem tudo na vida da pessoa, que tem que ser tudo desse jeito, esse monte de regra. Aí quer dizer, tudo que você sente não faz sentido. É exatamente o que ela está falando aqui. Eu vou trazer um outro vídeo de uma outra mocinha sobre essas coisas de Deus e a terapia que ela está tendo que fazer para poder corrigir essas crenças dentro dela. Mas vamos continuar. Presta atenção. Ele ajuda a gente a encontrar um caminho de cura. Ele não fere ainda mais. O líder tóxico, ele causa mais feridas na gente. Uma outra coisa que o líder tóxico faz, ele não quer que as pessoas cresçam, porque se as pessoas crescerem é uma ameaça pra ele. Caralho, vocês estão entendendo? É igualzinho o narcisista. Você não pode estar acima do narcisista. O narcisista sempre tem que estar acima de você. Olha o que essa menina vai falar. Ele não quer perder o lugar. Ele é o único que é de Deus, ele é o único que é conhecedor de tudo, ele é o único que tem os dons, ele é o único que tem a sabedoria, Mania de grandeza do narcisista.
o único que pode aconselhar, é o único que pode ajudar. Todo mundo tem que levar tudo pra ele, porque ele é o quase Deus aqui na Terra. E aí ele não incentiva o crescimento dos outros. Ele não permite que o outro cresça. Ele tá o tempo todo cortando. Se ele perceber que a outra pessoa é uma ameaça pra ele, ele vai cortar. Ele vai tentar achar algum defeito. Ele vai tentar jogar a pessoa pra baixo, porque ele tem que estar por cima sempre. Detalhe, gente, o líder tóxico, ele jamais vai assumir o erro dele. Ele jamais vai assumir o erro dele. Assumir a responsabilidade. O que ele vai fazer? Jamais vai pedir perdão, ele jamais vai mostrar que tá errado. Ele vai tentar mudar toda a situação para que pareça que aquilo que ele fez estava certo e que você estava errado. Ele não vai falar que estava errado, ele não vai falar que aquilo que ele fez estava errado. Muito pelo contrário, ele vai falar que aquilo dali foi uma correção, foi um ensino para testar, foi para ver a nossa... Alguma dúvida sobre o narcisista e esse líder dela? E o Deus que eles adoram? É isso. Então esse vídeo acho que ele vai fazer um pouco mais de sentido para quem está muito bem inteirada ou inteirado no tema narcisista. Narcisista, ele é manipulador, ele é controlador, ele te humilha, ele te culpa, ele não assume a responsabilidade. Toda hora que ela falar uma característica aqui de um narcisista, eu vou sinalizar para vocês. Ela não está falando especificamente de um narcisista, ela tá botando ali líder tóxico, ou seja, ela tinha líder tóxico na igreja. E aí eu tô mostrando para você como esse líder tem o mesmo comportamento de um narcisista. E aí depois eu vou explicar para vocês por que eu falei sobre Deus narcisista, que aí a gente vai conseguir montar esse quebra-cabeça e vocês vão entender por que eu falo sobre o Deus narcisista. Fique em paz, respira fundo. Isso mexe com as tuas crenças, eu sei, mas eu preciso que você assista para que lá no final, quando a gente montar o quebra-cabeça, aí sim, você tira suas conclusões, pega o que serve, usa o que não serve, joga fora, reflita sobre isso e aprenda o que eu vou falar para vocês aqui agora. Vamos lá. E aí ele te manipula, começa a ter que fazer a vontade dele. Isso é tudo característica de narcisista. É o love bomb. Ele faz tudo pra você, ele faz você se sentir maravilhosa, ele faz tudo, ele te eleva. Você fica extremamente apaixonada pelo narcisista. Aqui é o que ela tá narrando. Nossa, que aí o líder faz isso comigo, ele faz aquilo, de repente as coisas começam a acontecer e É tipo assim, ele começa a se tornar o dono da sua vida. Ele começa a se tornar o dono da sua vida. Tudo que você faz, você tem que falar pra ele. Você tem que pedir permissão pra ele pra viver. Então, tipo assim, não é só uma questão mais de igreja, é da sua vida que ele tá tomando conta. Ele descobre que você tá fazendo coisas que ele não sabe, esquece. Ele vai querer entender o porquê que você não pediu permissão, porquê que você não falou, porquê que você não avisou, porquê que ele não tá sabendo. E aí, pode ser que ele venha de uma forma agressiva, mas pode ser que ele venha de uma forma sutil. Aí você se sente mal porque você não falou. Realmente, eu podia ter falado pra ele que eu ia no cinema com aquelas pessoas. Por que eu não falei? Tudo o que ela está falando do líder da igreja é característica de um narcisista. Quem está inteirada ou inteirado sabe do que eu estou falando. Olha. Agora eu vou falar tudo para estar tudo na luz. Só que, gente, na verdade ele tá querendo controlar a sua vida em todos os aspectos, em todos os momentos. Enfim, aí tudo que você faz, se não estiver de acordo com a vontade dele, está errado. Parece que você está pecando. É um peso para você, porque ele coloca esse peso. Gente, o líder é tóxico, né, doentio, ele é totalmente manipulador. Ele manipula, ele mexe nas coisas para que seja de acordo com aquilo que ele quer. E ele... Deixa eu montar na cabeça de vocês para vocês entenderem que ela está falando do líder dela. Só que ela não consegue olhar para o Deus que ela segue, para o Deus, para o Jesus que a igreja dela prega ou pregava. Não sei se ela saiu da igreja, esse é o segundo vídeo. Eu vi vários vídeos de igreja dela falando de Deus. Se você olhar para o Deus dos evangélicos, dos cristãos, você vai ver. É tudo sobre Deus, é tudo para Deus. Deus tem controle de tudo, Deus sabe a hora que vai ser, só vai ser na hora de Deus. Aqui ela está falando do líder dela, que o líder dela faz isso. Só que o Deus que eles pregam, o Deus que eles adoram, é esse Deus, que é tudo por ele, nada sem ele, ele está no controle de tudo, se deu bom foi ele, se deu ruim tinha propósito, se deu bom foi por causa dele, foi ele que me deu. Tudo é sobre esse Deus.
Ou seja, as pessoas não assumem, esses cristãos não assumem a responsabilidade. Não é nada sobre eles, é tudo sobre o Deus deles. Então, como esse líder vai ser? Naturalmente, o líder vai ser igualzinho o Deus que eles adoram. Conseguiram entender o que eu expliquei? O líder dela, ela está narrando que ele é assim, que ele é assim, que ele é assim, que ele é assado. O Deus que eles adoram é do mesmo jeitinho que o líder dela. Comanda tudo, manipula tudo, controla tudo, humilha, culpa, se você não fizer é pecado, é inferno. Esse é o Deus que eles adoram. E esse é o líder que comandava ela. Olha só. Faz você ver as coisas de uma forma totalmente distorcida. Outra, ele pega aquilo que ele sabe a seu respeito e usa contra você. Ele pega suas fraquezas. Caralho, muito narcisista, né? Pega o que ele sabe sobre você e usa contra você, te expondo. As suas limitações, os seus segredos, aquilo que você só abriu pra ele, aquilo que só ele sabe. Começa a usar aquilo pra conseguir o que ele quer. Aquele momento que você estava frágil, vulnerável, que você abriu o coração, vai pegar aquilo e vai usar no momento que ele achar oportuno. Ele vai te manipular para conseguir o que quer, porque ele tem aquelas informações, ou ele vai ficar te ameaçando, olha, se você não fizer tal coisa, se você não fizer desse jeito, vou ter que levar essa situação para X pessoa. Ou ele te expõe na frente de todo mundo. Era algo que ninguém sabia, era algo só seu e dele, porque ele disse que você podia confiar, e te expõe, ele te humilha. Aí depois ele vai dizer, não, você quer pro seu bem, eu tô querendo o melhor pra você. Eu não duvido que seja, porque se você já teve um relacionamento com um narcisista, ele fala a mesma coisa. Ele não diz que é pro seu mal, é pro seu bem. O narcisista não sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe que o que ele faz é errado. Acompanhe aqui meus vídeos nas minhas redes que você vai entender do que eu tô falando antes de você me atacar. O narcisista não sabe o porquê que ele tá fazendo. Traição, humilhação, ele sabe que isso é errado. Mas ele não sabe por que que ele faz. Então ele fala que é pro teu bem, ele fala que é pra ir, ele não fala que é pra fazer o teu mal. Aí o que que acontece? Dá esse monte de merda. O líder dela é igualzinho um narcisista. Ouça. Nos momentos o pai, o líder, tem que corrigir. Não, eu nem sempre vou fazer tudo aquilo que você quer, nem sempre eu vou te agradar. Não é desse jeito, tem o jeito certo. E aí ter líderes assim me levou a um outro extremo. Beleza, eu não vou contar nada pra ninguém porque eu não confio em ninguém. Da mesma forma que se você não faz aquilo que o líder quer, ele vai te excluir, ele vai te dar um gelo. Vai mostrar para as pessoas que você está sendo excluído. Na verdade, ele vai mostrar para as pessoas que você está sendo disciplinado. Porque ele quer colocar aquilo dali de uma forma bonita, uma forma que parece ser correta. O Deus deles faz isso. O inferno. O inferno é isso. Que ela tá, se você estiver no pecado, se você não fizer o que o Deus deles quer, você vai pro inferno. O líder está fazendo com ela o que o Deus que ela adora faz com um filho se você não seguir as minhas ordens. Eu já falei isso no Instagram, como esse Deus é narcisista, porque é isso. Eu sou pai. Você tem que fazer tudo o que eu quero. Se você não fizer o que eu quero, humilhação. Eu te mando pro inferno. Ou seja, manipulador, controlador, humilhador. É esse Deus que diz, se o meu filho não fizer o que eu quero, tá tudo errado. É pecado e vai pro inferno. Aí até tem um vídeo dela que ela fala tem a diferença de você ser filho e você ter sido criado por Deus. Mas enfim, essa não é a questão aqui, vamos continuar. Outra coisa que o líder faz, ele jamais vai te incentivar a conhecer outros líderes, ele jamais vai te incentivar a ouvir outros pastores, outros líderes, outras pessoas de Deus, porque no final das contas só ele tem a visão certa, só ele é o certo, só ele tem a palavra de Deus. A outra igreja, os outros lugares, as outras pessoas sempre têm algum defeito, sempre tem alguma falha, e ele é o único que está correto, é o único que ouve Deus. Olha o que ela está falando do líder dela, mas ela descreve esse Deus que eles adoram, porque o Deus dos cristãos é o único que está certo, pelo menos dos evangélicos da igreja que eu ia, que era evangélica. Só o Deus dele estava certo. Umbanda estava errado, o espírita estava errado, o católico estava errado. Então aqui ela está falando do líder dela, da igreja, só que o Deus que eles adoram é exatamente esse, onde é só o Deus deles que salva. É só Jesus que salva, não tem nada fora disso.
Ou seja, ela está falando do líder dela, mas ela não consegue olhar que o Deus que eles adoram é exatamente igualzinho o líder dela. Eu tive problema com religião, problema com culpa, problema de não conseguir crescer, porque é isso, você não pode crescer, você não pode fazer nada. Então eu tive muito problema com isso, até eu me libertar da religião e hoje me conectar com Deus de uma forma completamente diferente e muito melhor. Então eu já tive muitos clientes na terapia também exatamente com essa confusão mental do que pode fazer, do que é certo, do que é errado. Eles não estão conseguindo crescer, não estão conseguindo prosperar. Por quê? Porque é a visão distorcida que eles têm por conta da igreja. Se eles estiverem fazendo errado, se estiver sendo pecado, se não estiver fazendo nada por Deus, porque tem que fazer por Deus, se não fizer por Deus vai para o inferno, tudo vai dar errado na tua vida. Eu tive muito cliente com problema com o que essa menina relata hoje, novinha. Eu tive clientes muito mais velhos com essa problemática, assim como eu tive. Por quê? Porque tinha que ser tudo para ele. Ele não está nem aí para o que você pensa e nem para o que você sente. Você tem que fazer tudo por ele. É tudo em nome dele. Se você não fizer, é pecado. Você vai para o inferno. Uma confusão gigantesca por conta desse Deus que eles adoram. Ela não está falando de Deus, ela está falando do líder dela, que é exatamente como o Deus que eles adoram. Então esse vídeo é para você que tem essa confusão e que quer entender. Espero que eu esteja conseguindo me fazer claro para que eu consiga ajudar você que está com dúvida. Se eu não me fiz tão claro, põe aqui no comentário que eu busco uma outra forma de explicar para que vocês consigam alcançar essa visão e se libertar. Se você é uma pessoa que se sente presa por conta desse Deus narcisista, não tem nada de errado. Esse Deus, eu tenho estudado sobre isso e eu vou falar isso um pouco melhor no meu curso, que aí é para quem quer, não é para pessoas aleatórias que ainda vão querer encher o saco, que esse Deus narcisista, ele é um Deus para as pessoas que são dependentes emocionais, porque o narcisista, ele é dependente emocional. As vítimas do narcisista também são pessoas com dependência emocional. Então, quando você tem uma dependência emocional, ir para essa direção onde tudo é por ele controla tudo, você não tem responsabilidade nenhuma. O dependente emocional é isso, ele não tem responsabilidade sobre a própria vida. Ele precisa que alguém faça as coisas por ele, que ele dependa de alguém. Então esse Deus é perfeito exatamente para essas pessoas que são dependentes emocionais. Eu já falei isso e vou repetir. Se você tem dependência emocional numa área da tua vida, se você não curar ela, você só vai trocar ela. Vamos supor que você tem um relacionamento, você é dependente emocional do seu marido ou do seu namorado. Se você não curar a sua dependência emocional, o que vai acontecer com você? Você vai trocar de dependência emocional. Então o que você vai fazer? Você vai sair de um relacionamento tóxico e você vai para outro. Seja ele com as drogas, seja ele com a igreja, seja ele num trabalho, seja ele com a tua família. Você só vai sair de uma dependência emocional e vai entrar em outra, porque você só conhece isso. Por isso no meu curso eu vou ensinar você a entender isso para você não substituir a sua dependência emocional no relacionamento, na família, seja lá onde for que você tenha, por outra. Porque é aí o que eu falo, esse Deus é para quem é dependente emocional. Aí para você que não quer assumir a responsabilidade da tua vida, aí você bota tudo na conta de Deus. Aconteceu coisa boa? Foi Deus quem quis. Aconteceu coisa ruim? Tinha um propósito. Deus quis assim. Aí você não assume a responsabilidade de nada. Esse é o dependente emocional. Para a religião, nada melhor que ter esse Deus. Por isso que eu falo, não tem nada de errado aqui. Eu não estou aqui criticando, culpando e nem com julgamento de valor em cima das religiões. Entende? Porque essa religião funciona, a espírita funciona, a católica funciona, a umbandista funciona e todas as outras religiões funcionam porque tem vários tipos de Deus. Não tem um Deus só, seja o Deus do evangélico, não tem um Deus só que é o Deus do católico, não tem um Deus só que é o do espírito. Não, tudo é Deus. Vocês falam isso dentro da igreja, dentro do centro, seja lá onde for, vocês falam isso. Deus é tudo. Se Deus é tudo,
Por que só existe um Deus? Só o teu Deus? Só o teu Deus que salva? Então, vocês precisam tirar da cabeça de vocês é que Deus é uma pessoa que está lá em cima no céu, sentado num trono, esperando você morrer para te julgar, para ver se você desce ou se você sobe. Mas isso é um assunto um pouco mais avançado para quem tiver pronto para isso no meu curso, para poder entender essas dinâmicas e se porventura precisar se livrar dessa prisão, assim será. Vai ter muito sobre isso lá também para poder ajudar quem precisa de ajuda nesse sentido. Continuando. Enfim, te incentivar a ir a outra igreja jamais é uma... Lembrei de uma experiência que eu tive aqui. Quando eu me batizei nessa igreja evangélica aqui em Petrópolis, eu trabalhava com uma pessoa na faculdade de medicina aqui de Petrópolis e ela me convidou para ir num evento da igreja dela, que se chamava Encontro com Deus. Porra, eu tava numa busca incessante por Deus. Falei, porra, na igreja dela tem um evento chamado Encontro com Deus. Eu vou. Ela me convidou, falei, vou, tô dentro. Ela, não, mas aí você precisa pedir pro seu pastor. Falei, oi? Pedir pro meu pastor? Como assim? Sabe, tenho nada com ele, devo nada para ele, tenho que pedir pro meu pastor? Como assim? Não entendia, tinha acabado de ser batizado, frequentava a igreja e fui perguntar para ela, como assim pedir ajuda? Como assim pedir autorização pro meu pastor? Ela porque como você vai em outra congregação, ele precisa te autorizar porque você vai estar debaixo de outro ministério, de outra autoridade. Enfim, aquilo soou horrorosamente dentro de mim, como uma prisão, como se eu estivesse sendo controlado e tivesse que dar satisfação da minha vida para pastor de igreja. Eu falei, Bruna, fique em paz, eu não vou mais não. Que porra é essa, cara? Eu tenho que pedir autorização? Eu vou se eu quiser. Quer ele queira ou não, eu vou. Mas enfim, não fui, aquilo me deu uma aversão horrorosa e cada vez que eu fui estudando, fui conhecendo a verdade e a verdade me libertou desse tipo de Deus. Continua. Traição se você for em outra igreja. Ele jamais vai deixar, vai te incentivar a você conhecer outros lugares. Até porque pode ser uma ameaça para ele. Ele vai perder pessoas se ele fizer isso. Ele quer que você ouça somente ele. Ele é a voz de Deus, ele é o centro, ele é o único. Ele tem que ser bajulado, ele tem que ser adorado, ele tem que ser elogiado, ele tem que ser servido. O líder toca. Entende que ela está falando do líder dela, mas é exatamente o que os evangélicos falam sobre Deus? Tudo isso aqui, ó. Traição se você for em outra igreja. Ele jamais vai deixar, vai te incentivar a você conhecer outros lugares. Até porque pode ser uma ameaça para ele. Ele vai perder pessoas se ele fizer isso. Ele quer que você ouça somente ele. Tóxico. Ele quer ser servido. Ele não entende que é ele que tem que servir. Porque o líder saudável, o líder parecido com Jesus. Tudo que ela está falando do líder é o que eles falam para você fazer com Deus. É exatamente a mesma coisa. Ela só não se deu conta. Tá tudo bem. Isso aqui não é para criticar ela ou qualquer outra pessoa. É que eu mostre para vocês a visão sobre esse Deus. Entre outros que eu vou trazer aqui também. Entenderam? Esse líder tóxico vai fazer as pessoas fazerem coisas pra ele. Gente, tem líder que trata os liderados como empregados. Manda eles fazerem coisas pessoais, tá? Porque eles usam a desculpa que se você fizer coisas pra eles, você tá agradando a Deus e aí você vai ser abençoado, vai ser recompensado. Já ouvi várias histórias sobre isso, tipo assim, de líder mandando arrumar a casa, de líder mandando lavar roupa, de líder mandando fazer várias coisas, porque a desculpa é, se você me servir, você tá servindo a Deus. A minha intenção é ajudar vocês a entenderem o que é ser um líder tóxico e também entender o que é de Deus e o que não é. Então, vamos lá para vocês entenderem. Tem coisas que são de Deus e tem coisas que não são de Deus. Isso não faz sentido nenhum, meu amorzinho. Sabe por quê? Porque se Deus criou tudo, não tem como ter coisas que não seja de Deus. Deus é tudo. Não é que Deus é um ser humano e ele criou isso aqui é meu e isso aqui não é meu. Isso aqui você faz porque eu deixo, isso aqui você não faz porque é errado. É isso que gera essa confusão na cabecinha de vocês, porque não tem coisas do mundo. Deus criou absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque ele é essa energia que está em tudo. Ele não é um homem que está lá, ó, isso aqui eu criei que é do bem, isso aqui eu criei que é do mal. Não, é tudo, literalmente tudo.
Então tira isso da cabecinha de vocês, que tem coisas que é de Deus e tem coisas que não é de Deus. Tem gente que é filho de Deus e tem gente que não é filho de Deus. Ele só te criou, mas você não é filho dele. É isso que causa essa confusão na cabeça de vocês. Mais uma vez, esse vídeo é para quem tem dúvida sobre Deus. Se você não tem dúvida sobre Deus, segue em paz com o que você acredita, seja ele qual for, que tá tudo certo. Se você tem dúvida, assiste esse vídeo aqui. Quiser esclarecer mais alguma, bota no comentário aqui. Se teve alguma coisa que você não entendeu, que você precisa entender, que eu possa te ajudar, põe aqui nos comentários que eu faço questão de te ajudar a se libertar, a você conhecer a sua verdade e ela te libertar. Até o próximo vídeo.